Oi, gente, eu sou Hugo Pozzolo, gosto de ser chamado de palhaço, esse é meu ofício. Sou dramaturgo, diretor, figurinista, aderecista, cenógrafo. Sou um cara que vive das artes, envolvido com o circo, com o teatro, com a ópera, com a música. Dedico a minha vida a isso, há 40 anos profissionalmente nessa área. Tive a oportunidade de ser diretor do Teatro Municipal de São Paulo, de ser secretário municipal da Cultura da cidade de São Paulo no meio de uma pandemia, mas a minha alma está sempre no maior teatro do mundo que eu consegui fazer, que é o Espaço Parlapatões, na Praça Roosevelt, com o meu grupo, que é o Grupo Parlapatões, que tem 31 anos de existência e mais de 60 espetáculos criados e espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu acho que eu tive, na infância, muita influência dos meus pais, dos meus irmãos. Nós somos em 5. E o meu pai foi livreiro, editor, muito dedicado ao livro. Então, o ambiente cultural era muito presente. Eu nasci e meu pai era muito rico. Na verdade, eu não nasci e meu pai era rico, mas a minha infância foi rica mesmo. Meu pai foi ganhando muito dinheiro porque ele foi o cara que fez a primeira enciclopédia totalmente escrita no Brasil. E aí isso também o levou a afundar porque ele não aguentou a concorrência dos produtos que vieram do exterior com preços muito mais baixos. Então ele teve um ápice muito rápido e uma queda muito rápida, o que me levou também a uma adolescência de queda de qualidade de vida, assim, de uma adolescência mais conflituosa. A minha mãe também começou a desenvolver um pensamento mais à esquerda, mais crítico, né? Ela é portuguesa e ela também vinha com questões assim, sobre o socialismo, o comunismo, que foram muito presentes na minha adolescência. E, curiosamente, isso se cruza com o estímulo do meu irmão, que é um excelente músico, excelente violonista, embora ele tenha se especializado no contrabaixo. E quando tinha as festas, o meu irmão pegava o violão e debulhava. E aí eu pegava um violão reduzido, um cavaquinho ou um mini violão e fazia blém, blém, blém. E aí eu vi que as pessoas riam. Eu falei, eu acho que esse é o meu caminho, né? Eu comecei a ver que fazer graça era um grande barato. Só que eu era muito tímido. E eu passei uma adolescência muito tímida. Comecei a ler muito, como meu pai ganhava muitos livros, e comecei a ler textos de teatro. O primeiro texto que eu li na minha vida que me impactou, que eu tenho a lembrança, foi O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Aquilo realmente foi um momento de estalo, que fez um start na minha cabeça. Claro, fazia representações familiares e tal, e diria que já investigativas, porque a gente conseguia investigar a vida da minha mãe e das irmãs dela, da vinda delas de Portugal durante a guerra, tudo, e a gente fez uma peça de teatro com isso, sem que elas soubessem que era isso. E isso realmente causou uma comoção familiar muito grande, que é contar a história, né, daquelas mulheres. A minha avó ficou viúva assim que chegou no Brasil, enfim, histórias muito fortes, muito impactantes. E aí isso também me deu a sensação de que eu queria estar na cena, mas a minha adolescência foi muito tímida, eu me retraí muito. E aí eu achava que eu seria autor de teatro, eu não sabia nem que chamava dramaturgo. Minha mãe me ajudou muitas vezes escrevendo textos em concurso, eu não sabia datilografar, eu escrevia à mão e ela mandava para esses concursos, imagina, concurso que ganhava o Vianinha e eu estava lá concorrendo, né? Já com 13, 14 anos de idade. E aí fui parar no Colégio Rio Branco, colégio de direita, um colégio fascista, aqui no centro de São Paulo, porque eu tinha estudado em outro colégio bastante conservador, que era o Luiz de Camões, que era um colégio de pessoas de descendência portuguesa, né? Então tinha muito essa característica de ser muito rígido, ia de gravata na escola, e os meus pais conseguiram me conservar na escola. Eu era daqueles alunos CDFs, bem dedicados e tal, mas que quando chegou perto de ir para o colegial, comecei a frequentar a turma do fundão, era dividido entre as duas turmas, comecei a ficar mais esperto. E aí fui para o Rio Branco, onde eu virei um grande contestador da escola, e onde essa contestação também ela veio pelo fato de que passaram de sala em sala convidando, o Rio Branco tem um grande teatro, convidando a fazer parte do grupo de teatro
do colégio, de alunos do colegial. E eu, para poder me enturmar e ver se topariam encenar as minhas peças, as minhas poesias que eu estava começando a escrever, eu me candidatei. Depois eu descobri que o papel era uma figuração que tinha que pular de 3 metros de altura. E eu sou daquelas pessoas, por incrível que pareça, eu já conto essa história, que eu morro de medo de altura. Eu tenho vertigem. E eu topei. E eu pulei de 3 metros num colchão, nunca consegui dar o texto dessa peça, porque toda vez eu caía no colchão e ficava em pânico, acenava e ia embora de cena, não dava o único texto que eu tinha e funcionava. E aí eu me enturmei com a turma do teatro ali, aí fui procurar um grupo de teatro de adolescentes e crianças, que é o TIMOL, Teatro Infantil Monteiro Lobato, que até hoje existe com pernas quebradas dentro da Biblioteca Monteiro Lobato, aqui no centro de São Paulo. E dali eu engrenei no teatro como um teatro amador. A minha experiência, a minha escola foi o TIMOL, de 4 anos, assim, em que aí eu descobri que podia ser ator e comediante. E lá no TIMOL falaram, vai procurar uma escola de circo que você é palhaço. Daí eu fui para a escola de circo Picadeiro. Já tinha noção completa. Eu tenho um irmão mais velho que eu, 6 anos, que é músico, então já sabia a realidade dele. Tem um tio que foi um dos músicos mais importantes do país, o Rubens Bassotti, do Zimbo Trio, que fundou o Clã, que foi uma das escolas importantes de música de São Paulo. E eu sempre vi que eles não se davam bem ganhando grana. E rápido, eu tive contato pelo TIMOL com muita gente de teatro muito cedo. Eu tinha 16 anos, não tinha entrado na faculdade, entrei cedo na faculdade, com 17 para 18. Então eu rapidamente entendi que era isso. E eu, até para minha família, deixei muito claro, é assim, eu não vou me dar bem do ponto de vista financeiro. Sofri algumas pressões, não exatamente dos meus pais, dos meus irmãos, genros, cunhados, falavam, mas você podia fazer publicidade, você trabalhar na área pública, ganhar um salário e depois ir fazer. E eu sempre me recusei esse papel. Eu falei, passo fome, e de fato teve momentos da vida que eu passei muito apertado, mas eu segui naquilo que eu queria. Eu acho que existe um forte espelhamento daquele momento de abertura e final de ditadura, com esse momento de uma pretensa democracia, uma democracia burguesa, em que a gente está vivendo a égide de um fascismo tão forte como esse de 2022. Então, se a gente pegar de 82 para 22, né, são 40 anos, se não me engano, eu acho que a gente está realmente numa reflexão forte sobre o que significaram esses 2 momentos. Eu acho que tem uma diferença substancial. Primeiro que ao final da ditadura se apontava realmente para o final dela, a esperança era forte, e foi nesse momento que atuei pela primeira vez profissionalmente no teatro. E numa inserção política muito forte, porque eu atuei numa peça que era feita pelo Rui César da Costa Silva, que era o presidente da UNE, que foi o presidente da retomada da UNE. E eu era de um grupo político que mais tarde se identificou como o PCdoB, e eu era desse grupo na militância estudantil e no chamado MO, Movimento Operário. Cheguei a ter codinome e fazer poesia no ABC para me inteirar com o movimento operário e consegui fazer ações políticas, mas por meio da cultura. Depois eu percebi um certo enclausuramento que os partidos políticos de esquerda também tinham em relação às artes, uma série de questões que me dificultavam, e eu rompi com isso e segui batalhando. Só que digamos que durante praticamente 10 anos, em que eu fiz a escola de circo, me tornei palhaço e fiquei tentando me virar de muitas maneiras, e acabei produzindo teatro infantil e até ganhando algum dinheiro com isso, eu me sentia muito me enganando, porque eu fazia teatro em escolas e via que aquilo era uma atividade recreativa, que os professores não interagiam, que as crianças e adolescentes não tinham uma relação de formação de plateia real. Aquilo era falso. Eu não me sentia bem com aquilo. E aí, no final dos anos 80, eu dou uma retomada naquilo que realmente eu queria fazer e vou começar os Parlapatões, fazer teatro de rua. Eu comecei a passar o chapéu na rua com a minha experiência de circo. Isso foi um gesto político, reforçou o meu sentido político. E aí, dando um salto grande na história para os dias de hoje, eu percebi que toda a trajetória de 31 anos dos Parlapatões, que veio até agora, sempre reforçou essa ligação entre um teatro popular,
um teatro aberto e provocativo, onde o humor não se justifica sendo apenas uma piada, mas ele sabe para onde ele está apontando os seus tiros, ou seja, a gente nunca colaborou com essa ideia de que piada é uma só piada e você pode fazer um discurso preconceituoso de direita porque a piada está legal. Não, a piada é o que fez o meu grupo sobreviver durante 31 anos, portanto, por ela eu tenho grande responsabilidade. E diante de um governo fascista como que a gente está encontrando, né, é muito difícil lidar com isso, porque muitas vezes essas pessoas do poder, elas gostam de ser retratadas ainda que pejorativamente. Eu lembro de uma história ótima do Angeli me contando que ele fez durante o governo Sarney muitas caricaturas e charges com Sarney. E um dia ele descobriu que o Sarney tinha tudo enquadrado na casa dele com motivo de orgulho, e ele achava que ele estava destruindo o Sarney do ponto de vista político, e o Sarney se sentiu homenageado com aquelas caricaturas. O Angeli falou, eu um pouco parei de fazer essa referência tão caricatural assim, né? E começou a pegar mais pesado com os outros. Ele disse que o Fernando Henrique com Lula ele pegou muito mais pesado do que ele pegou com o Sarney. Eu acho que é um pouco isso, quando a gente, hoje nas redes sociais a gente sabe, né, tem pessoas que não colocam o nome desse fascista para não alimentar isso, até porque você alimenta também os raciocínios de direita. Agora, eu acho que a obra de arte ela tem uma função desconstruidora dessa realidade de pensamento conservador. Então a gente tem muita potência na mão, a gente tem um poder muito grande com a arte e com a cultura. Eu acho que atualmente as questões antirracistas, as questões sexistas, né, a defesa do universo LGBTQIA+, a defesa do feminismo, eles estão mais evidentes para a sociedade porque é uma mobilização muito grande das pessoas de esquerda em torno disso, de defesa desses valores. Agora, eu já percebi no primeiro momento em que eu comecei militância que, primeiro, as questões sexistas eram fortíssimas, inclusive para a esquerda. Então, como eu transitei num meio de campo da esquerda, que o PCdoB, na linha do genuíno, né, que foi do PT, era um meio de campo entre a ala mais radical trotskista e a ala mais conservadora, que era a ala do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro mais... O Partido Comunista Brasileiro era extremamente machista, só tinha os capa-pretas, né, então, a gente se sentia meio perdido, existia uma condenação imediata também da homossexualidade e que foi alimentada nos anos 80 pelo advento da AIDS, que não era uma peste gay, mas ela foi tratada como tal, né? Então era muito desestabilizador. E eu era um jovem livre nas relações e contatos, então a minha turma era uma turma assim que não se questionava sobre essas questões todas da sexualidade, era uma turma livre das questões raciais, era uma turma muito integrada. Então, para mim hoje é um choque que isso tenha se tornado questões, porque a minha percepção jovem é que a gente estava mudando o mundo de tal maneira que a gente não precisava nem abordar uma militância sobre isso. E acontece que isso tudo retrocedeu demais. Então, na verdade, é que o pensamento fascista mais recente, ele reafirmou valores medievais que esse país tem. O Oswald de Andrade sempre falou, esse também é um país medieval, são dois países, né? E esse país medieval, de vez em quando, ele como um São Sebastião, ele surge, ressurgindo do mar, no meio da seca, para reafirmar valores retrógrados que esse país tem. E que ele não é o país da tal cordialidade absoluta. Quer dizer, o Sérgio Buarque de Holanda, quando fala cordialidade, fala do coração. E o coração, como toda paixão, é cego. Então, muitas vezes, essas paixões e essa visão de torcida de futebol que os fascistas têm, de torcida hooligans, torcida agressiva, é um comportamento que está lá no Mussolini, igualzinho. Esse comportamento de ataque em grupo a pessoas que estão mais indefesas, de valorização da opressão, de um fascista gritar no Congresso Nacional para derrubar uma mulher que ele apoia um torturador. Isso para mim é um símbolo de que a gente vive um período golpista total. E a gente não saiu desse período golpista, não será fácil, mas sairemos, porque a esperança é sempre uma perspectiva para quem acredita na capacidade de transformação.
Eu acho que eu mergulhei de tal maneira na atividade artística, na militância política, que isso passou a ser o significado da minha existência. Mas na medida em que você é pai, eu sou pai de 2 filhos únicos, a minha filha que está com quase 30 anos, e depois a Camila, né? E agora o Leon, que vai fazer 3, né? É um hiato muito grande. Nos 2 momentos de infância deles, né? Do Leon agora mais vivo, mais intenso, eu percebi que isso pode me afastar de outras relações que são substanciais e fundamentais para a minha vida. Então, muitas vezes eu deixei demais a minha vida pessoal para mergulhar no trabalho artístico, que se confunde com a minha existência e que se confunde com a minha militância, porque eu não consigo separar as 2 coisas. Então, isso tem sido desafiador sempre. E imagine que eu fui secretário de Cultura num momento em que eu topei e fiquei muito feliz de ser convidado a esse cargo, porque achei que podia fazer mais do que eu já fazia como diretor artístico do Teatro Municipal, quando eu entrei na gestão do secretário Ale Youssef, e que a gente começou a dar um sentido do valor da cultura, tanto pela economia, quanto pelo sentido do valor simbólico que ela tem. A gente conseguiu reavivar isso na cidade com muito impulso, e veio a pandemia. Então, eu fui o secretário da pandemia. E aí, eu cheguei a entrar num estado meio quase depressivo, embora trancado em casa com um filho de 1 ano e pouco, o que me deu muita energia, com uma companheira incrível como a Camila, mas aí eu senti que era hora de eu trabalhar para aquilo que eu sempre acreditei, que é trabalhar para os meus pares, trabalhar junto pela política para a cultura. E aí teve a Lei Aldir Blanc, onde de fato, por mais que eu tenha feito outras programações, outras coisas online, segurado a onda, o que foi legal de ter feito como secretário foi ter feito a Lei Aldir Blanc, foi ter conseguido ser uma das 3 cidades do país que executou ela no mesmo ano, e a única cidade que trouxe recurso significativo da própria gestão para a Lei Aldir, e todo mundo que se inscreveu na Lei Aldir Blanc na cidade de São Paulo foi contemplado. Não teve um excluído, a não ser aqueles que tinham problemas gravíssimos com a sua documentação, mas gravíssimos, porque até os que tinham muito problema a gente conseguiu resolver. E isso me orgulha muito. Então, assim, a minha passagem foi essa. A segunda coisa que me orgulha, e orgulho é uma coisa perigosa, que mata o herói trágico, mas tem uma coisa que eu me orgulho, é a minha foto como secretário. Porque tem a foto oficial e eu fiz questão de fazer a minha foto de máscara, mas mostrando a minha cara de palhaço como foto num celular. Então é legal porque tem essa conjunção do que é a pandemia e que eu não deixei de ser um palhaço secretário e um secretário palhaço. Primeiro me borrei de medo, porque eu falei, eu vou ser atacado por aqueles que eu considero meus parceiros. E óbvio, existem diferenças de ideias, de perspectivas políticas, mas isso quem lida com o universo político sabe que é assim. Tem quem pense de um jeito, de outro, e eu acho que quem faz política pensa não só na divergência, mas pensa na convergência. Mas eu fiquei com muito medo disso. Mas, ao mesmo tempo, como eu venho da militância, eu fiz uma coisa que nem os secretários anteriores, nem os que vieram depois fizeram, que é toda vez que foi chamado, atender ao chamado. Então, eu fui em todas as reuniões que tiveram solicitadas na Câmara de Vereadores pelas comissões de cultura. Eu estive em todos os encontros públicos que eu fui chamado, fossem eles online ou presenciais depois, porque eu não tinha problema nenhum de me colocar diante disso. Eu sempre tive evidenciado que eu sou uma pessoa de esquerda, mesmo estando num governo de composição de centro-esquerda, centro-direita, como foi o governo do prefeito Bruno Covas. Aliás, a curiosidade é essa. Na primeira reunião que a equipe do Ale Youssef se reuniu com o Bruno Covas, eu já conheci o Bruno, alguns outros não conheciam, a gente estava numa mesa lá com, sei lá, 30 pessoas da equipe do Ale, né? E os últimos a chegar foram eu e a Laís Bodansky. E a Laís já se apressou logo e falou, Bruno, primeira coisa que eu tenho que dizer, eu vim do PT, eu sou uma pessoa de esquerda, você está consciente disso? O Bruno falou,
Você acha que eu não sei quem são vocês? Eu estou chamando vocês porque vocês são pessoas de esquerda e eu preciso de pessoas de esquerda no meu governo. Eu fui eleito junto com Dória, que apoiou o Bolsonaro, e eu preciso me diferenciar politicamente. E eu preciso mostrar que eu tenho interesse e foco na área cultural. Por isso que o Ale e o Cef está aqui, por isso que vocês estão aqui. Isso, para mim, me fortaleceu muito quando eu me tornei secretário, porque eu sabia que o Bruno sabia quem eu era, e eu sabia que a categoria, o setor cultural sabia quem eu era e o que eu defendia. Então, evidentemente, tinham vozes, inclusive, eu achei que ia ser mais atacado, eu tive pouquíssimos ataques, inclusive os de internet. Então foi incrível para mim, foi uma surpresa, assim, porque você sempre fica esperando o pior, né? Muito mais amigos. E, curiosamente, eu também aprendi a entender pessoas do centro e pessoas até do centro-direita, porque eu percebi que tem algumas pessoas que se alinham com algumas coisas que eles nem compreendem o pensamento que têm. Bom, o temor não foi pequeno da minha parte. Eu estava numa lista de 200 pessoas que a milícia dizia que ia perseguir durante o período eleitoral, no qual esse fascista foi eleito por um golpe, né? Porque tiraram a presidenta Dilma e impediram Lula de ser candidato. Então, isso é um golpe. Apesar de ter uma eleição no meio, isso é um golpe, né? Então, ele teve ascensão por isso. E com todo esse ataque à área cultural, ao setor cultural. E hoje, a gente pode falar que é comum usar a expressão disputa de narrativas, que, na verdade, é aquilo que Mao Tse Tung definiu lá atrás como guerra cultural. O que é a guerra cultural? São esses pensamentos conservadores, retrógrados, apoiados em linhas religiosas de cerceamento do livre pensar, cerceamento do desenvolvimento das ciências, cerceamento dos caminhos que a arte e a cultura podem abrir para uma sociedade cada vez mais arejada e melhor, para que se mantenha um poder único, um poder ditatorial. De outro lado, nós, artistas, e o setor cultural como um todo, nos posicionamos em oposição a isso. Então, eles atiram contra a gente. Só que, queira ou não, a história da humanidade já provou que não se apagam pensamentos, que não se oprimem o pensar. Eu lembro da história de um jornalista na ditadura que teve a mão quebrada pelo comando de caça aos comunistas, né, que eram milícias da época, porque ele escrevia textos enfrentando a ditadura. E aí no dia seguinte o título de artigo dele era "Como são burros, pensam que a gente escreve com as mãos". Acho que toda arte é política e, portanto, se você tem o poder de se expressar e organizar as suas capacidades expressivas, é importante você ter uma visão crítica sobre o que você faz politicamente da sua arte, o que ela significa politicamente, porque ela é uma interferência na vida da sociedade. A arte não tem a característica de produto, de mercadoria, que às vezes querem imputar a ela, porque a gente vive num universo capitalista. Porque a arte existe independente do sistema capitalista. Bom, primeiro, eu acho que tem duas coisas muito evidentes para mim. Primeiro, que é muito difícil sobreviver como artista, como técnico, como produtor. Então, vem sempre, primeiro, a necessidade de sobrevivência à frente da tentativa de integração política e dar perspectivas. Acho que isso acaba sempre colocando. Existe nesse processo também um desgaste das discussões de esquerda, que ficam de um ponto de vista ideológico, esgarçado, ao invés das perspectivas da representação da cultura como um eixo central do desenvolvimento de qualquer sociedade. No Brasil, sempre a cultura, seja pela esquerda, pela direita, pelo centro, acima, abaixo, tratado como algo supérfluo, ou seja, mais importante é a segurança, mais importante é o hospital, mais importante é a escola. Claro, são coisas importantes, mas isso, você diminuiria o gasto com segurança se a cultura tivesse importância, você melhoraria a educação com mais cultura, e você melhoraria a saúde desses hospitais
com mais cultura. Então, na verdade, falta a cultura, e desde o Arte contra a Barbárie, essa era uma afirmação do Gianni Ratto, que é o que abre o nosso manifesto, é que cultura é prioridade do Estado. Uma cidade grande como São Paulo, que é uma cidade hoje mais de serviços do que industrial, e já foi uma cidade industrial, ela depende do setor cultural para ela ativar os seus serviços, né? Embora não seja uma cidade turística, é uma cidade de turismo de negócio, mas ela é também turística pela sua potência cultural. Só que ela não descobriu politicamente o valor que ela tem do ponto de vista de estar na centralidade do debate do interesse econômico, cultural e social e político do país. Tento sempre entender por um ângulo que é do Lukács, o grande pensador russo da estética, que tem uma definição tão simples da cultura, que a cultura é a maneira pela qual a gente exerce as nossas atividades. Então, né, o exemplo que é o mais fácil de dizer assim, no Ocidente comemos com garfo e faca, no Oriente se come com um pauzinho, no caso japonês é o hashi, a cumbuca, tal. A atividade de comer é presente nos dois. O que diferencia elas culturalmente é a maneira como se faz essa atividade. Isso representa uma maneira como se pensa. E a maneira como se pensa, às vezes é dividida por territórios, como eu falei, entre Ocidente e Oriente, mas numa sociedade capitalista ela é dividida por classes. Então existe uma maneira de pensar e que representa uma cultura burguesa, opressiva. Existe uma maneira de pensar que seria uma maneira proletária ou trabalhadora de pensar. Né? O proletariado é um setor do trabalhador e existe a maneira, digamos, da classe média pensar. Se a gente pegar do ponto de vista marxista, você pode querer dividir isso só em dois, né? Burguesia e proletariado. Só que a gente vive numa sociedade capitalista muito mais complexa do que o Karl Marx analisou. A gente está numa sociedade já para além do capitalismo financeiro, onde você tem o capitalismo da informação, que é o capitalismo digital, do algoritmo, em que o dinheiro de fato já não existe, que ele é virtual, que o pensamento é fragmentado pela virtualidade, que a informação e a verdade é dividida, multiplicada, tornada em mentira, tornada em verdade, recolocada, pulverizada. Ao mesmo tempo que você democratiza a informação, você alimenta monstros com ela, que são aqueles que manipulam a informação. Uma coisa é a informação manipulada por um monopólio que você enxerga a manipulação dele. A outra coisa que não está pulverizada, você não sabe aonde está essa manipulação. Então, nesse sentido, o setor cultural é aquele que é transparente, que aparece em todas as mazelas da sociedade. Por isso que ele é tão atacado pelos fascistas, porque é onde ele toca o dedo na ferida, onde ele mostra a questão do oprimido que sofre o racismo, ele mostra a opressão que as mulheres sofrem, mostra a opressão que todo o movimento LGBTQIA+, sofre, todos os corpos sofrem. Evidentemente, essas discussões que são muito importantes, elas precisam estar colocadas também sob uma ótica, que eu acredito que ainda não foram colocadas, que tem a ver com o poder econômico. Por quê? Hoje o poder econômico e a publicidade já absorveram essas pautas e manipulam elas tanto quanto manipularam a ideia de liberdade no período de derrubada da ditadura e ascensão da democracia. Eu acho que esse ódio específico ao PT, que é diferente do ódio ao Lula, é curioso, né? Porque eu acho que tem duas correntes na minha cabeça, uma antipetista e uma antilulista, né? Embora os dois tenham profunda convergência. Primeiro, porque o PT foi criticado antes de chegar ao poder e continuar sendo criticado porque ele é uma junção das esquerdas. E as esquerdas potentes que enfrentaram a ditadura conseguiram se unir. E não conseguiram se unir com uma tendência centro-esquerda, que formou o PSDB, que acabou virando um partido muito mais à direita do que de centro-esquerda. Né? Enquanto você tinha aqueles líderes mais históricos, como Fernando Henrique e Serra, pelo menos esses dois, ela ainda flertava mais com centro-esquerda e todos aqueles em torno deles. É claro, estou dando o exemplo de duas pessoas mais conhecidas. Mas quando você chega num João Dória, você vai para uma radicalidade de direita que apoia, inclusive, a eleição do fascista, né? Então,
aí você fica um pouco desarmado. Acho que isso foi alimentado também pelos meios de comunicação mais hegemônicos, né? Na crítica maior ao Partido dos Trabalhadores, que também, venhamos e convenhamos, como qualquer partido que se organiza dentro da estrutura burguesa, tem suas contradições e tem aqueles que traem o partido e que servem de exemplo para dizer que o partido não funciona. Os maus exemplos do PT foram muito mais usados contra o PT do que os maus exemplos de qualquer outro partido foram usados contra os seus partidos. Aí viram pessoas físicas que não têm nada a ver com o partido, né? Isso é um fato. E o Lula e o lulismo, de uma certa forma, é uma tentativa de desconstrução do líder popular histórico mais forte que esse país já teve. Um cara de origem humilde, um cara que foi um sindicalista, que não tem uma perspectiva de pensamento que seja de uma esquerda comunista que vá desestruturar o capitalismo. O Lula foi presidente, ele jamais desestruturou o capitalismo, mas ele também fez um governo focado naquilo que ele falou na sua primeira eleição, preocupado com a fome, que foi o que ele sentiu na pele. E ele voltou, dentro da estrutura do capitalismo, o poder do Estado a esse atendimento, né? Criou milhões de bolsas, pôs jovens periféricos nas universidades, pessoas pretas tiveram acesso às universidades e mudou a realidade do país. E esse pensamento conservador, de origem colonial, segregacionista, racista, que cai no exemplo de um ministro da Economia do governo fascista dizer que a empregada doméstica, que é uma subcategoria de continuidade da escravidão, não poder ir para a Disney no mesmo avião. Que é como o pensamento conservador de uma classe média e de uma burguesia estruturante do país, fascista realmente, conservadora, apoiada no pensamento colonial, quer destruir a população. E o Lula simboliza esse confronto desse pensamento. É um retrato muito duro do país, essa quantidade de pessoas que apoia esse pensamento fascista. Porque ele representa, em vários estratos sociais, uma afirmação constante desse pensamento colonial escravocrata do qual nós somos herdeiros. Aliás, herdeiros desde as capitanias hereditárias. Como o palhaço, aquele que vive do erro, o palhaço erra para mostrar que o ser humano não é certo o tempo todo como ele acredita, né? Então a gente cai, a gente tomba para ver que a gente não está sempre o tempo todo em pé. E eu acho que o Brecht dá essa perspectiva, que é a perspectiva que nós, seres humanos, temos muitas contradições e nós, artistas, carregamos essas contradições. Porque eu acredito que só se a gente mudar as estruturas de poder econômico e as estruturas sociais patriarcais, a gente vai mudar as relações. Então eu tenho muita esperança que isso se transforme. Acho que eu não vou ver essa transformação. Que é uma transformação de uma sociedade que produza não no modo de produção burguês e que pode ser superado, não sei se por uma revolução ou se por transformações sociais radicais, e que isso implique também numa mudança da estrutura mais arraigada que é anterior ao capitalismo, que vem na sociedade, que é a estrutura patriarcal, que, aliás, é a que fundamenta o militarismo. Eu acho que há uma divisão entre Esparta e Atenas, eu quero estar em Atenas, onde o pensamento e o feminino estejam mais presentes do que a ideia militarista de sociedade. Eu acho que no niilismo que Schopenhauer carrega, e nos niilistas de uma maneira geral, existe uma excelente provocação, que é você não valorizar excessivamente a vida. Aqueles ir até o limite máximo, enquanto que Ulisses é se amarrar para não ultrapassar os seus limites. Nem eu quero me oprimir para chegar no fator heróico e nem eu quero me dilacerar para ultrapassar esse fator. Mas é sempre melhor ser o mensageiro do que ser o empreendedor da mensagem. Eu acho que ser Aquiles talvez seja
mais belo desse ponto de vista. Dionísio. Sempre dionisíaco. Eu acho que, curiosamente, né, eu sou um palhaço excêntrico, ou seja, aquele que todo mundo conhece como palhaço. O que cai, o que tomba, o que erra, que em oposição ao chamado branco ou clown, que é aquele que dita regras, que é engraçado, mas que não permite o outro ser excêntrico, ou seja, um é Apolo, outro é Dionísio. A gente sempre precisa de um pouco de Apolo nesse dionisíaco todo. Mas eu acho que a celebração, a festa, o enebriado, a droga, o delírio, a presença do corpo, a entrega ao convívio sem parâmetros morais, tudo é fundamental para uma real transformação da humanidade.